Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura devocional das Escrituras. Estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo dos Evangelhos, com o objetivo de completarmos a leitura dos Evangelhos até o final do ano e termos uma experiência profunda com Deus através dessa imersão na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos agora no Evangelho segundo João, capítulo 5. E esse capítulo começa com uma história muito especial, com alguns ensinamentos extremamente importantes para a nossa vida. Ele começa dizendo que passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o famoso tanque de Betesda, no qual tem 5 pórticos, pavimentos, e nesses havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Presta atenção, havia uma multidão em torno desse tanque de Betesda. E o que acontecia? Eles estavam ali esperando que a água se movesse, porque se dizia que havia um anjo que descia de tempos em tempos agitando essas águas. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então havia ali uma multidão de doentes esperando pelo anjo que movia as águas, esperando por essa oportunidade de se jogar dentro das águas e ser curado. E estava ali um homem enfermo há 38 anos. Presta atenção. Jesus, vendo-o deitado, soube, discerniu, sabendo que estava ali há muito tempo. Então Jesus olha para o homem que está ali há 38 anos e se compadece desse homem e pergunta para ele: "Você quer ser curado?" E ele respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro entra antes de mim." Jesus diz: "Levanta-se, pega o seu leito e anda." Olha que lindo isso. Primeira coisa que me chama a atenção. Esse texto aqui vai gerar um debate sobre o homem estar carregando o seu leito num sábado. Mas as pessoas não sabiam que esse homem havia sido curado. Então as pessoas se preocupam mais com a questão da lei do homem carregar o leito no sábado do que entender o grande milagre que Jesus havia feito na vida dele. Contudo, eu quero que você preste atenção em algo. Jesus vai dizer no versículo 17: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também." Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que ele está dizendo? Quer dizer que ele está dizendo que não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado para o homem. E outra coisa importante, ele vê o que o pai está fazendo e faz aquilo que ele vê o pai fazendo. E eu fico imaginando se fôssemos nós nesse tanque de Betesda com uma multidão de enfermos. Porque se havia ali uma multidão de enfermos, Jesus curou apenas um homem, e mesmo assim isso trouxe tanto impacto no contexto da cidade, no contexto do ambiente religioso. Quando nós fazemos apenas aquilo que vemos o Pai fazendo, estamos trabalhando naquilo que o Pai está trabalhando, mesmo que pareça aos olhos dos homens que não é tanta gente sendo tocada, quando fazemos aquilo que apenas o Pai nos orientou e nos autorizou a fazer, o pouco que fazemos tem muito mais impacto do que tudo o muito que tentamos fazer sem a direção de Deus. Eu vou falar de novo, o pouco que fazemos na direção de Deus tem muito mais impacto do que tudo que tentamos fazer sem a sua orientação. Às vezes queremos fazer muito, mas o que o Pai está nos falando é: um homem, toque naquele homem. Ajude aquele homem a sair do seu vitimismo, da sua autocomiseração. Porque quando Jesus diz: "Você quer ser curado?", ele não diz "sim, quero". Ele diz: "Não há quem me jogue no tanque". Ele está condicionado à sua autocomiseração, à sua incapacidade, à sua inferioridade, à sua solidão, à sua
a ausência de amigos, de pessoas, de solidariedade, de empatia, ou seja, não deixa que a autocomiseração, não deixe que isso impeça você de ouvir a voz de Deus, de se levantar e viver o milagre dele. Então temos algumas lições importantes aqui, importantes no sentido de veja o que o Pai está fazendo, faça o que o Pai está fazendo. Muitas vezes nós não vamos ver uma multidão sendo tocada, mas se o Pai usar a sua vida para tocar uma pessoa, isso pode ter muito mais impacto do que um monte de coisa que você estava pensando em fazer sem a direção dele. Segundo, ajude pessoas a sair da sua autocomiseração, desse sentimento de autopiedade, para que ouçam a palavra de Deus, para que se levantem e retomem a sua vida e sigam o seu caminho. Que Deus nos abençoe nessa jornada chamada O Caminho, e até a próxima.